Eu sei, tô sumida, não tenho gravado vídeo há muito tempo, demorei para estar aqui, mas o importante é que eu estou. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida e sobre o seu lar. E é o que eu desejo de coração. Eu demorei mesmo, mas eu não sinto muita falta não, sabe? Porque eu prefiro estar no escondidinho mesmo com o Senhor. Mas às vezes algumas pessoas falam, Rose, eu tô com saudade, quero ouvir a palavra, eu gosto quando você faz o vídeo. Então eu sinto que abençoou algumas pessoas, eu também não posso reter a bênção só pra mim. Hoje eu quero falar sobre algo, porque assim, existem muitos cultos de oração, muitas orações, as pessoas, tudo que elas sabem pedir para uma pessoa que é de Deus é oração. Mas a oração por si só, ela não faz nada. E eu quero mostrar para você que orar não é o suficiente. O que eu vou dizer aqui foi uma pregação que o Senhor me deu para um culto de oração. E a minha pergunta é: qual é a causa do que você está vivendo pelo qual você pede oração? Há situações que não foram criadas pelo diabo, mas por escolhas erradas, baseadas em seus sentimentos, sem qualquer filtro da palavra de Deus, e colheremos o que plantarmos, sem exceção. Se com a língua você difama, ofende, machuca, como você pode pensar que uma oração vai resolver uma tempestade que você mesmo criou? Enquanto não pedir perdão, não restituir o outro o que roubou, permanecerá na mesma situação, no mesmo lugar de sofrimento. As portas estarão fechadas e sua vida não romperá. 1 Pedro 3,10 diz assim: porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Esposos que são rudes com as esposas, tratando-as como igual em força, ofendendo-as, humilhando-as diante das pessoas e não zelando pela vida delas como a sua própria carne. Esposas que não se submetem ao esposo, os desrespeitam e ensinam seus filhos a fazerem o mesmo. Tiram a autoridade que foi conferida por Deus ao homem, que murmuram do que têm e, como Eva, levam o esposo a pecar. Estes não dão exemplo aos filhos de como ser um esposo, uma esposa bíblica, e podem estar aqui orando, fazendo uma campanha para a libertação de sua casa, para que nela haja paz. Mas o posicionamento deve ser seu. A libertação é para você que aceitou o convite de Satanás e saiu do lugar que Deus te colocou. Em 1 Pedro 3,7 diz assim: da mesma forma, maridos, vivei com elas a vida do lar, com entendimento, dando honra à mulher como parte mais frágil e herdeira convosco da graça da vida, para que as vossas orações não sejam impedidas. Em Efésios 5,22 diz: mulheres, cada uma de vós seja submissa ao marido, assim como ao Senhor. Você, solteiro, não entende por que nada dá certo? Chega a ter ansiedade, depressão e toma medicamentos, faz psicólogo, mas não conta para as pessoas o inferno que faz dentro de casa. Como responde aos pais, irrita os irmãos, não ajuda nos afazeres, enfim, é um rebelde disfarçado de incompreendido. As coisas vão dar certo não somente com a oração, mas com o seu arrependimento e mudança de vida. Esqueceu-se da promessa contida no mandamento? Em Efésios 6,2 diz: honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que vivas bem e tenhas vida longa sobre a terra. Se você comprou o que não precisava com o dinheiro que não tinha, priorizou algo supérfluo ao invés do necessário a ser pago, se endividando acima do pescoço, dando um mau testemunho diante do mundo como alguém que deve e não paga. Não é de se admirar que esteja vivendo um inferno financeiro, mas a culpa é sua. Foi tentado pelo desejo do seu coração e escolheu começar esse declínio. A oração ao Pai Nosso, perdoe nossas dívidas, vem acompanhado de assim como perdoamos os nossos devedores, e não se refere a dinheiro, mas ofensas. Deus perdoou a nossa dívida em Jesus. Jesus a pagou. Não houve calote. Para que tenha bênção em sua vida, terá que quitar suas dívidas, restituir o que roubou,
Sim, se você não tem como pagar e está com o produto, você roubou. Limpará o seu nome e o de Cristo, que só pode ser invocado por alguém que se arrepende e age como tal. Em Romanos 13:8 diz assim: não fiqueis devendo coisa alguma a ninguém, a não ser o amor de uns para com os outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Se você não tem contentamento com o que possui, vive murmurando acerca de sua casa, de seu carro, de seu cônjuge, de seus filhos, do trabalho e da igreja, é porque é ingrato. Não mantém uma vida de gratidão e com isso não louva ao Senhor, não enxerga seu cuidado, então como terá as bênçãos que deseja? Se não é fiel no pouco, nunca será colocado no muito. A insatisfação gera murmuração e isso é pecado contra Deus. Em Números 14:27 diz assim: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel com que murmuraram contra mim. Se você tem uma vida profana, não respeita seu esposo, sua esposa, seu noivo, sua noiva, seu namorado, sua namorada, tem vícios sexuais, não se controla quando está com o sexo oposto, é sensual, é imoral em muitas circunstâncias, não será a oração unicamente que o libertará. Não será um demônio que terá que sair de você, mas sim a sua perversão alimentada diariamente. A imoralidade é um alimento para a ação de demônios, mas não é um endemoniamento. Sua decisão de não ceder aos seus prazeres é que cortará esse gotejar em sua vida. Em 1 Coríntios 6:18 diz assim: fugir, portanto, da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete fora do corpo, os comete. Todavia, quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Se você come de tudo que está diante de você, não preserva seu descanso, não tem uma vida saudável, ativa, então está acreditando na conta da saúde, não sendo estranho um dia estar em dívida com ela. Não se trata de enfermidade colocada pelo diabo, mas por você mesmo. Neste caso, a oração obrigatoriamente deve estar acompanhada de atitudes. 1 Coríntios 6:19 diz assim: ou ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não pertenceis a vós mesmos, pois fostes comprados por alto preço. Portanto, glorificai a Deus no vosso próprio corpo. Se você guarda no coração ofensas, se revive momentos de humilhação e traição, e com isso cria um quartinho de bagunça no seu coração, não pode esperar menos que uma doença mental ou física. Muitos são atormentados hoje pelos demônios porque não perdoam seus ofensores, carregando um fardo tão pesado que as massacram, se tornando pessoas iracundas, azedas e depressivas. Se você vive assim, Deus não te perdoou também. Somente a oração não trará cura para o que começou com o pecado. Mateus 6,14 diz assim: pois se perdoardes aos homens as suas ofensas, assim também vosso Pai Celeste vos perdoará. Entretanto, se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. A revelação que você deve buscar é a de onde deve sair. Qual caminho deve abandonar? A quem deve perdoar ou pedir perdão? Quais atitudes mudar? Então, a principal oração que devemos fazer é de arrependimento de nossos pecados que nos trouxeram até essa situação para repararmos as brechas em nossas vidas. Eu espero que o Senhor tenha falado ao seu coração. E a partir de hoje, você busque não somente orar pelo seu problema, mas orar considerando a hipótese de você ser o problema. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.